Ouviremos a presidente do CONASEM, Rosimeire da Costa. Bom dia, cumprimento aqui meus colegas do dispositivo na presença, na pessoa da diretora Agnes, e me sinto honrada de conversar primeiro com os técnicos, né? Com os técnicos da casa, com os representantes das distribuidoras que estão na ponta executando os 10 projetos, né? Em execução mesmo, a gente tem 9 que apresentam seus resultados, a gente toma conhecimento do 10º, que começa a despontar. Então, assim, passados 36 anos do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, no artigo 6º, e não menos importante, no inciso 2º, o artigo 6º, ele elenca os direitos básicos de cada consumidor. E lá, no inciso 2º, ele diz assim, esse consumidor tem e deverá ter sempre direito de opção. Então, assim, ao ouvir o nosso diretor Sandoval dizer que esse estudo, que essa metodologia data de 75, que a gente acompanha aí as legislações que foram vindo ao longo do tempo, a gente percebe que, de fato, há um movimento meio que estático. Ah, mas isso foi porque havia uma pressão, doutor Ricardo, das distribuidoras que não tensionavam modificar o seu status quo. Não, é só a gente procurar historicamente, nós vamos ver que tudo é um pouco difícil, né? O setor elétrico é um setor que a gente trata de milhões, né? Assim, a nossa cota mínima são milhões e a gente vai aí chegando em patamares dolarizados, né? Então, esse direito básico do consumidor de ter uma opção sempre, ele vem sendo perseguido. É muito diferente, e aí eu tenho que acompanhar o doutor Ricardo, de dizer do momento em que ocorreu nas telecoms. Nós estamos tratando de ondas, mas não é que lá foi mais feliz, né? Nós temos problemas no Brasil inteirinho, e a gente fala isso, doutor Ricardo, porque quando eu dou esse passo para a mudança do medidor, eu tenho que pensar assim, você está falando com o pessoal da Telecom, porque eu não tenho banda larga lá onde você está falando. Então, assim, eu vou fazer a regulação mas eu não tenho como ler esses dados, transmitir esses dados. Então, assim, a gente tem problemas seríssimos. E eu sou uma funcionária pública de carreira no meu estado, Mato Grosso do Sul, e a gente trabalha em cima de política pública todas essas. Eu trabalho em PROCON há 23 anos, e a gente vê o descasamento, né? Então, assim, hoje não mais que, e eu agradeço o Lindenberg e a Abrad, desde o início do sandbox tarifário, desde o momento do PID, nós do CONASEM somos convidados a interagir, a colocar a perspectiva do consumidor. Mas, afinal de contas, qual é a perspectiva do consumidor? É ter serviço de qualidade com tarifa justa. A gente já nem fala mais, né, de modicidade tarifária, que é um princípio da regulação. A gente quer entender que tudo é caro, que tudo é difícil, né? A gente tem movimentos, inclusive, internacionais que impactam sobremaneira os estados no mundo. Então, se hoje a gente experimenta isso, então, realmente a gente pensar com bastante clareza qual é o ônus que a gente vai acarretar para o nosso consumidor. Porque nós tivemos uma abertura de geração distribuída. Quem está pagando hoje, doutor Ricardo, meu querido diretor Gentil e todos, vocês sabem, é quem está no ambiente regulado, é o consumidor cativo, né? Sustenta aí uma estrutura indizível, né? Eu estou a conselheira há um pouco de tempo. Quando eu entrei, a gente tinha uma CDE de 14 bi.
Hoje nós vamos fechar com 51. Né? Então, se a gente tem uma estrada aí, que a gente tem um orçamento geral da União, tem um ativismo legislativo, colocando tudo lá na CDE. Então, assim fica fácil. Então, a gente pede parcimônia, pede esse estudo, esse resultado mesmo, que se aponte saídas para o consumidor, mas que ele seja o último a ser onerado. Porque essa discussão a gente já travou em 13, 14, 15. Todas eu vim aqui nessa casa fazer sustentação oral. Por quê? Qual era a nossa preocupação? Afinal de contas, está escrito na 1000, o consumidor não será onerado. Eu, que estou recebendo um medidor para tarifa branca, eu não pago, mas todos nós vamos pagar. Né? Assim, não tem um dinheiro lá do BNDES, a fundo perdido, para implementar essa política como ela deve ser. Ora, se então cada área de concessão dentro do seu orçamento vai pagar isso, nós precisamos olhar, sim, não mais para o equilíbrio econômico-financeiro de quem? Das distribuidoras, mas para o equilíbrio econômico-financeiro de cada família. Né? O doutor Sandoval trouxe aqui o exemplo de sua casa, né? Em que a disparidade em que é uma família que tem posses, que tem condições, que todos trabalham, né? De gastar R$500, e uma família que, às vezes, só aquela monoparental, só aquela mãe, né, sustenta toda a sua prole ali, ganhando um salário mínimo para sustentar isso. Então, hoje, a gente pede resultado, né, e a gente confia, primeiro, na ANEEL, no formulador da política pública. A gente quer depositar uma confiança, assim, meio que sazonal no Congresso Nacional. Por quê? Porque nós fizemos N movimentos nos últimos 3 anos para evitar os famosos jabutis. E a gente visita, né, o responsável quando as decisões são por liderança, e todos eles entendem, nossa, é impossível o consumidor carregar esse ônus. A hora que a gente vê o resultado, é quase que a maioria, por unanimidade, os projetos são aprovados, os vetos são derrubados. Então, eu acho que, assim, depositamos aí toda a nossa confiança de que essa experimentação trará esse bom resultado para o consumidor, mas a gente alerta para isso, né? O consumidor hoje está nas cordas, né? Por N situações. Então, todas as decisões elas devem olhar também esse lado. Muito obrigada.